Fala, galera! Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, diretamente do Rio de Janeiro. Hoje é dia de jogo. Cruzeiro entra em campo contra o Vasco em São Januário, às 18h30. O que o técnico Fernando Seabra pode fazer? E os desdobramentos do anúncio feito pelo Cruzeiro sobre Dudu, do Palmeiras? A história continua rendendo. Você confere tudo isso agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal! Antes de tudo, aquele pedido sempre importante, deixe seu like aqui na Samuca TV. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para fortalecer cada vez mais a Samuca TV. Hoje sai a programação da semana, que será bastante movimentada. Vamos lá! O Cruzeiro joga hoje às 18h30 em São Januário, em um duelo muito aguardado contra o Vasco. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que estão em momentos bem distintos na competição. O Vasco, enfrentando uma fase complicada, precisa desesperadamente de uma vitória para tentar se recuperar na tabela. Já o Cruzeiro, vindo de uma vitória importante sobre o Cuiabá, busca manter o bom momento e continuar subindo na classificação. A situação do Vasco é delicada. A equipe vem acumulando resultados negativos, o que tem pressionado o time e a comissão técnica. A torcida, sempre apaixonada, está inquieta e espera uma reação imediata. O jogo contra o Cruzeiro é visto como uma oportunidade para virar a página e iniciar uma recuperação no campeonato. Contudo, a má fase do Vasco pode ser um fator psicológico que a equipe precisa superar para conseguir um bom resultado. Por outro lado, o Cruzeiro está em alta após uma vitória convincente contra o Cuiabá. O time vem mostrando um bom futebol e está motivado a alcançar as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A confiança da equipe aumentou e os jogadores estão cientes da importância de conquistar mais 3 pontos hoje. Um resultado positivo em São Januário pode consolidar o Cruzeiro como um dos favoritos na competição e dar ainda mais moral para os próximos desafios. No entanto, todos sabem que jogar em São Januário não é tarefa fácil. O estádio do Vasco é conhecido pela pressão intensa da torcida, que cria um ambiente hostil para os adversários. Além disso, o Vasco, mesmo em má fase, tem jogadores de qualidade que podem decidir a partida a qualquer momento. O técnico Fernando Seabra terá que montar uma estratégia inteligente para neutralizar as armas do Vasco e explorar as fragilidades do adversário. A expectativa é de um jogo muito disputado, com ambos os times dando o máximo em campo. O Cruzeiro não terá Matheus Pereira, suspenso, nem Álvaro Barreal, machucado, o que exigirá ajustes na equipe. Fernando Seabra também precisa decidir sobre a participação de Lucas Romero, que reclamou de cansaço na panturrilha. A escalação final só será revelada 1 hora antes da partida, mas a preparação e a estratégia serão fundamentais para que o Cruzeiro consiga superar o Vasco e continuar sua trajetória positiva no campeonato. O Cruzeiro não contará com Matheus Pereira, suspenso, nem Álvaro Barreal, que está machucado. Esses desfalques são significativos e obrigarão o técnico Fernando Seabra a fazer ajustes importantes na equipe. A ausência de Pereira tira uma peça-chave do meio-campo, enquanto a falta de Barreal reduz as opções ofensivas do time. A forma como Seabra vai lidar com essas ausências será crucial para o desempenho do Cruzeiro contra o Vasco. Além disso, Lucas Romero reclamou de cansaço na panturrilha no último jogo, o que adiciona mais uma incerteza à formação do time. Embora esteja no Rio de Janeiro com a delegação, sua presença em campo ainda é incerta. A escalação final só será divulgada 1 hora antes da bola rolar, o que mantém um clima de expectativa tanto para os torcedores quanto para os adversários. A situação de Romero pode forçar Seabra a alterar seu plano de jogo de última hora. Há também dúvidas sobre outras posições importantes. Marlon pode voltar à lateral esquerda após cumprir suspensão, substituindo Kaique. No meio-campo, a presença de Lucas Silva é uma opção que Seabra pode considerar, dependendo da condição física de Romero. Gabriel Veron é outro jogador cuja manutenção no time titular está em discussão, dada a necessidade de reforçar tanto o ataque quanto a defesa. A flexibilidade e a capacidade de adaptação de Seabra serão testadas. Rafa Silva, por outro lado, está confirmado no comando de ataque, garantindo ao menos uma peça consistente no setor ofensivo. Sua presença traz confiança ao ataque do Cruzeiro, mas a conexão entre ele e o resto do time precisará ser afinada.
especialmente com as mudanças forçadas pelas ausências de Pereira e Barreal. A responsabilidade de Rafa Silva em liderar o ataque será ainda maior nesta partida. Ainda há muito a definir antes do jogo, e cada decisão tomada por Seabra pode influenciar o resultado. As escolhas sobre quem substituirá os jogadores ausentes e como ajustar a formação tática serão cruciais para enfrentar um Vasco determinado a sair da má fase. A preparação meticulosa e a capacidade de resposta rápida às circunstâncias imprevistas serão essenciais para o Cruzeiro alcançar um resultado positivo em São Januário. O noticiário do Cruzeiro está agitado com o recente anúncio de um acordo com Dudu, atacante do Palmeiras. Esta negociação tem gerado grande expectativa entre os torcedores e na imprensa esportiva. Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, afirmou em entrevista à Rádio Itatiaia que toda a documentação necessária foi acertada com o Palmeiras e com o jogador, e que o contrato está pronto e verificado. Este acordo promete ser um dos movimentos mais significativos do clube na temporada. No entanto, a situação ficou mais tensa após o anúncio. Torcedores organizados do Cruzeiro foram à casa de Dudu, causando grande repercussão e aumentando a pressão sobre o jogador. Essa visita, que provavelmente tinha a intenção de manifestar apoio e entusiasmo, acabou gerando uma série de reações variadas tanto na mídia quanto entre os fãs. A presença dos torcedores na residência de Dudu mostra o quanto a contratação é importante para eles, mas também levanta questões sobre a privacidade e a segurança do jogador. A resposta oficial de Dudu e do Palmeiras ainda não foi dada, o que só aumenta a ansiedade em torno dessa transferência. Embora Alexandre Matos tenha garantido que todos os detalhes foram acertados, a falta de uma confirmação pública do jogador e do clube paulista deixa uma margem para especulações e dúvidas. A torcida do Cruzeiro está ansiosa por uma resposta definitiva, enquanto a torcida do Palmeiras aguarda para entender melhor o impacto dessa possível saída de um de seus principais jogadores. O anúncio da contratação de Dudu pelo Cruzeiro também teve impacto dentro do próprio clube. A chegada de um jogador com a qualidade e a experiência de Dudu é vista como um grande reforço para a equipe, aumentando as expectativas para o restante da temporada. Entretanto, essa negociação precisa ser concluída de maneira oficial e clara para evitar mais turbulências. O Cruzeiro, através de Alexandre Matos, espera que Dudu chegue a Belo Horizonte na próxima terça-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato. Toda essa movimentação destaca a importância de uma comunicação transparente e precisa entre os clubes, jogadores e torcedores. O Cruzeiro fez sua parte ao anunciar o acordo, mas agora depende da confirmação e do comprometimento de todas as partes envolvidas. Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosamente pelo desfecho dessa história que promete ser um marco para o clube. Dudu e Palmeiras ainda não se manifestaram oficialmente sobre o acordo. Apesar da expectativa, não houve uma confirmação pública por parte do jogador ou do clube paulista. Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, confirmou que o clube aguarda Dudu em Belo Horizonte na terça-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato. Até lá, a possibilidade de reviravoltas não pode ser descartada, e qualquer mudança precisará ser comunicada oficialmente pelas partes envolvidas. Matos também revelou um detalhe interessante sobre a negociação: o interesse inicial partiu de Dudu. Segundo ele, foi o atacante que procurou o Cruzeiro, sinalizando seu desejo de se transferir. Essa iniciativa de Dudu demonstra seu interesse em jogar pelo clube mineiro e pode ser um indicativo de que a transação tem grandes chances de ser concluída positivamente. No entanto, a falta de uma declaração oficial mantém todos em suspense. A torcida está ansiosa por um desfecho definitivo. O entusiasmo com a possível chegada de um jogador do calibre de Dudu é grande, mas a incerteza gera uma tensão natural. Os torcedores esperam que tanto Dudu quanto o Palmeiras façam pronunciamentos oficiais que confirmem a transferência, dissipando qualquer dúvida restante. Até que isso aconteça, o clima de expectativa continua. Além disso, a situação exige um acompanhamento constante. A qualquer momento, novas informações podem surgir, alterando o curso dos acontecimentos. Os jornalistas, torcedores e membros da diretoria do Cruzeiro estão atentos a qualquer sinal que possa indicar a conclusão bem-sucedida do acordo ou uma possível complicação. A transparência e a comunicação eficaz serão cruciais nas próximas horas e dias.
Vamos acompanhar ao longo do dia e nos próximos dias para ver se há algum desfecho definitivo. A chegada de Dudu pode representar um marco importante para o Cruzeiro nesta temporada, fortalecendo ainda mais a equipe. Até lá, todas as partes envolvidas e os fãs do futebol estarão atentos, esperando por um final positivo para essa negociação. Falado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!